Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, fala nação rubro-negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão. E hoje nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6h15 da manhã temos muitas informações, uma verdadeira carreta furacão de notícias, importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre a confirmação da possível chegada de Domingos Duarte para jogar no Mengão antes de dar as notícias. Sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção, olha isso, antes de falar sobre Domingos Duarte, vamos trazer uma notícia que acabou de sair fresquinha. Houve briga em um jogo nada amistoso. O parça de Gerson se envolveu em uma confusão. O Flamengo está realizando uma pré-temporada com seus principais jogadores e a comissão técnica nos Estados Unidos, enfrentando o Philadelphia Union no Ao Lang Stadium, na Flórida. O Mengão conquistou a vitória por 2-0, com gols de Pedro e Cebolinha, durante o confronto que contou com a estreia de La Cruz. A equipe rubro-negra construiu o triunfo na primeira etapa, sendo o primeiro gol de pênalti e o segundo um golaço de Everton Cebolinha. No entanto, no retorno do intervalo, o técnico Tite fez mudanças nos 10 jogadores, proporcionando a estreia do uruguaio com a camisa rubro-negra. Este foi o primeiro dos 2 jogos que a equipe principal do Flamengo disputará nos Estados Unidos, com o próximo amistoso marcado para o próximo sábado, 27, contra o Orlando City. Apesar de o Mengão estar envolvido em amistosos, o confronto contra o Philadelphia não foi tão amistoso assim. Durante um lance de possibilidade de gol anulado para o Flamengo, o chileno Eric Pulgar e José Martínez, jogador da seleção do país de Pulgar, se envolveram em uma briga. O incidente ocorreu durante o gol anulado de Gabigol. Enquanto Pulgar marcava, Martínez foi deslocado e teve uma reação. O venezuelano, que também representa a seleção nacional de seu país, confrontou Pulgar. O chileno não apreciou a atitude. Ambos trocaram palavras ásperas e o jogador do Flamengo empurrou o venezuelano com as 2 mãos, recebendo a mesma resposta. No entanto, a situação foi rapidamente controlada. E agora vamos trazer uma notícia, ou melhor, uma bomba na verdade. Bahia. Everton Ribeiro exerce influência e Tricolor inicia negociações para contratar outro destaque do Flamengo. Com respaldo do Grupo City, o Bahia está construindo uma equipe extremamente sólida para a temporada de 2024, alimentando grandes expectativas, tanto entre seus torcedores quanto no cenário esportivo. Até o momento, o esquadrão confirmou as contratações de Everton Ribeiro, Jean Lucas e mais recentemente, Caio Alexandre, proveniente do Fortaleza. No entanto, o clube não pretende interromper suas movimentações no mercado e continua ativo em busca de reforços impactantes para o restante da temporada. Dessa forma, há possibilidade de o Bahia assegurar a chegada de outro ícone do Flamengo, com Everton Ribeiro desempenhando um papel decisivo nas negociações. Conforme apurado pelo portal Informe Baiano, corroborado pela Folha do Estado da Bahia, o tricolor iniciou formalmente as conversações para contratar o atacante Gabigol. O artilheiro encontra-se em uma situação delicada, com seu empresário em conflito com a diretoria do Mengão, considerando a possibilidade de deixar o clube, onde atualmente figura como reserva. Fontes indicam que Everton Ribeiro atua como um intermediário nas tratativas, buscando persuadir o artilheiro a integrar a equipe nordestina. É importante destacar que Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano e não descarta a possibilidade de este ser seu último ano como jogador da equipe carioca. É nação, vocês acham que Gabigol já deu o que tinha que dar no Mengão, ou ainda pode jogar muito mais? Diga para nós nos comentários. Agora vamos falar de outra notícia. Se trata de Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, está em negociações avançadas com o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, segundo informações de Vene Casagrande. Aos 63 anos, Sampaoli, que teve passagens por Sevilha, Olympique de Marseille e Flamengo, busca um novo clube após sua tentativa de assumir o Boca Juniors não se concretizar. O Al-Shabaab vê Sampaoli e José Mourinho como principais alvos e já realizou 2 reuniões formais com o treinador argentino. Sampaoli deve responder à proposta nos próximos dias. Mourinho, por sua vez, parece distante do projeto saudita, que é considerado a 5ª potência do país. A carreira de Sampaoli inclui passagens por grandes clubes europeus e as seleções do Chile e da Argentina. Agora vamos trazer o possível destino de Thiago Maia, ídolo do Flamengo. Nação, fiquem comigo até o final. Thiago Maia reverte decisão anterior e repensa sua trajetória. A transferência do volante Thiago Maia do Flamengo para o Internacional enfrenta incertezas e pode não se concretizar, apesar do avanço nas negociações. Nos últimos dias, a diretoria do Mengão ainda não concordou com os valores propostos pelo Colorado.
A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande em suas redes sociais. Curiosamente, Thiago Maia esteve no Ninho do Urubu no Rio de Janeiro no início desta semana para se despedir do elenco rubro-negro. O jogador já se preparava para viajar até Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato com o Inter. Agora, as chances do negócio não se concretizar e o volante retornar ao Flamengo são reais. A ida de Thiago Maia ao Internacional não está certa e pode até não acontecer. Embora ele tenha embarcado para os Estados Unidos com a delegação, o Colorado ainda não chegou a um acordo com o Flamengo em relação aos valores e encontra dificuldades, afirmou o jornalista. Antes de completar, ele ressaltou a postura do Fla, destacando que para vender para um rival direto, tem que ser por uma boa quantia. Segundo um dirigente gaúcho, o rubro-negro pede 5 milhões de euros pelos 50% que pertencem à equipe carioca, concluiu Vene Casagrande. Thiago Maia também foi alvo do Corinthians, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro. Apesar de ser um torcedor declarado do Flamengo, o volante, que perdeu espaço com o técnico Tite, considera positiva a possibilidade de mudar de clube nesta temporada. Agora, torcedor rubro-negro, deixe sua opinião sobre as notícias e até aqui, e demonstre sua paixão pelo Mengão e deixe seu like para continuarmos com as informações do Mengão. Confirmação, fechamento certo, Domingos Duarte no Flamengo com detalhes de valores revelados. O Flamengo está empenhado em formar uma equipe de alto nível para o técnico Tite nesta temporada, com o treinador participando ativamente das decisões de mercado do clube. Até o momento, o rubro-negro carioca concretizou a contratação de 2 jogadores, o meio-campista Nicolás de la Cruz, que poderá estrear em breve, e o lateral esquerdo Matias Vina, ex-Palmeiras. No entanto, há mais novidades no horizonte. A zaga tem sido uma posição focal para o Flamengo, inicialmente com a preferência por Léo Ortiz, embora as negociações tenham sido dificultadas pelo Red Bull Bragantino, seu clube atual. Nesse cenário, o foco agora se volta para o zagueiro português Domingos Duarte, do Retafe, na Espanha, que já atuou ao lado de Pablo Mari, ex-jogador do Mengão. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, as negociações estão progredindo positivamente para atender aos interesses da nação rubro-negra. O projeto apresentado pela diretoria ao staff do jogador de 28 anos recebeu uma resposta positiva, indicando a disposição do Flamengo em tê-lo no Rio de Janeiro. Além disso, foi revelado que o Flamengo está disposto a desembolsar 2,5 milhões de euros, 13,4 milhões de reais, conforme a cotação atual, para assegurar os serviços do zagueiro português. O plano é finalizar o negócio com um contrato de 3 temporadas para Domingos Duarte, estendendo até o final de 2026, caso tudo seja formalizado. Com o status de titular projetado para a equipe de Tite, Duarte poderia desbancar Léo Pereira, formando dupla com Fabrício Bruno no miolo da zaga nesta temporada. A expectativa é que haja atualizações nos próximos dias. E assim encerramos mais uma edição do Mengão em 60 segundos, trazendo as últimas notícias que bombam sobre o Mengão. Fique sempre ligado nos vídeos, demonstre toda a sua paixão pelo Flamengo nos comentários. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar também para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya.